Se você tem um imóvel, recebe aluguel ou de repente começou a se preocupar com o seu patrimônio, já deve ter escutado falar sobre holding. Nesse vídeo abordaremos a holding patrimonial, algumas diferenças entre uma holding nacional e aquela offshore, aquela holding que está numa jurisdição internacional. Falaremos sobre alguns riscos e algumas vantagens com a nova reforma tributária, o que mudou, e de repente quando que uma holding pode ser apenas dor de cabeça, no pior dos casos trazendo apenas mais complexidade e gastos desnecessários. Eu me chamo Lucas, eu sou especialista em internacionalização de patrimônio e nesse vídeo vamos ver quando compensa e quando não vale a pena ter uma holding. Primeiro, o que é uma holding? Uma holding basicamente é uma empresa que não tem fins operacionais. Uma holding não vende, não presta serviço, ela apenas existe para administrar bens e participações. É como se, ao invés de ter o seu imóvel na sua pessoa física, no seu CPF, você colocasse uma empresa administradora. Pode ser ativos, pode ser uma conta para investimento, ou apenas deter a posse de seus imóveis, de repente cuidar de aluguéis. Os bens passam a ser controlados por uma entidade jurídica, no qual você é o sócio proprietário. A diferença agora, os bens estão separados entre o que é seu e o que é da sua empresa, trazendo algumas vantagens, e as vantagens como proteção, como uma sucessão patrimonial facilitada, até mesmo protegendo de riscos operacionais de outras empresas, outros negócios, ou até mesmo na sua pessoa física, desde que feito antecipadamente e de forma legal. A holding é uma estrutura que pode servir para muita gente. Se você é um médico, um advogado, ou de repente um dono de um pequeno negócio, até mesmo um herdeiro que recebeu um patrimônio razoável, a holding pode ser eficiente em muitos cenários. Ela pode ser eficiente ajudando a organizar esse patrimônio, fazendo a separação, protegendo de riscos que não tenham nada a ver com ele, também facilitando na hora da sucessão patrimonial, passar o bastão para o seu sucessor, de repente a sua mulher ou seus filhos, visto que agora é feito simplesmente a transferência de cotas, evitando gastos como inventário, honorários advocatícios e também para proteger de riscos do seu negócio. A holding é muito utilizada então para organização patrimonial, sucessão patrimonial e um certo nível de proteção jurídica, um nível mais básico, digamos assim. Vamos às vantagens mais práticas então. Primeiro, a proteção patrimonial. Você pode utilizar a holding para investir com mais proteção, por exemplo. Ou se você tem uma empresa operando e outra com os bens, são empresas diferentes. Então seus bens passam a estar em nome de uma outra empresa. Isso dificulta tanto penhoras como ações trabalhistas, qualquer litígio, problema jurídico que você venha ter, pode não atacar diretamente esses bens. Mas é claro, estamos falando de uma holding interna, na mesma jurisdição. É como você colocar o seu patrimônio em um cofrinho, mas um cofrinho com CNPJ, um CNPJ brasileiro. Por isso, um nível de proteção patrimonial mais básico, dependendo dos problemas que você venha enfrentar, não será improvável e nem difícil de atacar esse patrimônio, esses ativos, seja com uma penhora ou qualquer outro problema. Já no exterior, através de uma offshore, seria muito mais difícil e a Receita não tem alcance direto desses ativos. Segundo, o planejamento sucessório. Você pode definir exatamente como você quer fazer essa transferência desses bens, evitando briga de herdeiro entre seus filhos, tendo um inventário muito mais... uma transferência desses ativos via a empresa muito mais facilitada e, de fato, evitando, então, os custos desse inventário. Mas você continua exposto ao risco Brasil, à instabilidade jurídica, riscos políticos. Também está mais limitado para investimentos no exterior. Você até pode investir no mercado americano, mas você vai ter muito mais burocracia, muito mais dificuldade na hora de fazer seu imposto de renda, na hora de pagar esses tributos. E também a tributação mais elevada, visto que aqui no Brasil é muito mais oneroso do que estruturas internacionais, que favorecem o interesse desse instituidor. E o terceiro ponto é a economia tributária. Em alguns casos, cada vez mais escasso, como aluguéis e dividendos. Mas com a reforma tributária, muita coisa vem mudando e principalmente os dividendos já estão na mira. Então vamos a um exemplo mais simples para facilitar o entendimento. Hoje, se você recebe 10 mil de aluguel, como pessoa física, você vai pagar até 27,5 de imposto de renda. Isso daria cerca de 2.750 de imposto na pessoa física. Mas para esse cenário, pela holding, esse valor pode cair para algo entre 1.100 e 1.800, depende do regime tributário, já que as tabelas podem variar entre 11,33% e até 18,44%. Vou mostrar a tabela aqui no vídeo. Você poderia economizar mais de 1.000 por mês simplesmente mudando a estrutura. E no caso de imóveis de temporada, tipo o Airbnb,
Bom, nesse caso, aí já muda a figura, porque para esses tipos de imóveis já temos uma alíquota entre 19% e 25%. Então já essa vantagem quase desaparece para a maioria dos casos e de repente pode valer só para imóveis de mais alto valor, de alto padrão. E olha, se você pensa em vender um imóvel que está na pessoa física, também tem que colocar isso na balança. Existem várias isenções para imóveis que estão na pessoa física, seja para imóveis até 440 mil, e tem muitos imóveis nessa faixa de preço, sejam salas comerciais, imóveis na Minha Casa Minha Vida, enfim. Ou se for o seu único bem e já tiver passado um tempo desde a última venda, também temos a tabela regressiva para imóveis mais antigos. Então tem muitas questões a serem avaliadas. Às vezes só jogar o imóvel na holding pode trazer até mesmo mais impostos. Por isso que é muito importante fazer esse cálculo e ver se compensa ou não. Não existe estrutura de gaveta, uma solução perfeita que se aplica para todos os casos. Mas para todo problema existe a melhor solução. E se você tem mais de um imóvel ou de repente recebe muitos aluguéis, pode sim fazer muito sentido e ser uma boa estrutura. Talvez não somente como economia tributária, mas como proteção patrimonial ou, como já falamos, a sucessão patrimonial, ter esse patrimônio mais organizado. Agora atenção, porque muita gente abriu uma holding por causa daqueles advogados que ficam papagaiando, vendedores de holding, empurrando soluções que muitas vezes nem fazem sentido. Muita gente montava essas estruturas para colocar simplesmente o imóvel que reside. Era muito comum colocar apenas o imóvel que você habita dentro de uma estrutura dessa, as holdings imobiliárias. E isso era comum e funcionava bem, mas agora com a reforma tributária esse assunto ficou muito mais delicado. Com a nova PEC 45, unificou os impostos de ICMS, ISS, PIS e COFINS e criou dois novos tributos, IBS e CBS. E nos artigos 5º e 57 tem umas questões que pouca gente percebeu, pouca gente fala sobre esse assunto. Se o imóvel da empresa for usado por um sócio ou por um parente, mesmo sem pagar aluguel, sem pagar nada, incide imposto de até 8,4%. A Receita pode presumir que houve operação tributável e cobrar esse imposto, mesmo que seja você, dono da empresa que esteja residindo, pois na prática se separa o que é da empresa e o que é do sócio. Afinal de contas, o imóvel é da empresa. E vale relembrar, isso é um projeto de lei e não tem efeito imediato. Muita gente por aí tenta te vender holding como se fosse uma fórmula mágica, que sempre vai trazer mais economia. Cuidado com esse papo de quem sempre tenta te vender algo como se fosse uma solução que serve para todo tipo de problema. A holding, em muitos casos, ainda mais com a reforma tributária, não é uma solução econômica. Ela até está mais para a sucessão e cada vez mais organização de patrimônio. Muitos profissionais só falam daquela alíquota de 27,5% da pessoa física, mas esquecem de falar que a tabela do imposto de renda ela é progressiva e também que existem os dedutíveis, ou seja, na prática você não vai pagar aquele valor da tabela cheio. As alíquotas iniciais da pessoa física variam ali de 7% a 10%. E como eu falei, existem os dedutíveis. Então, para uma família, um pai de família que vai ter despesas médicas, é uma média justa se falar em 7% a 10%. Se você tem imóveis menores, pode estar até pagando menos. Para a maior dos casos, para rendas mais baixas ou imóveis de menor valor, a prática não compensa. A verdade é que para quem tem menos patrimônio, menos necessidade de uma organização patrimonial, a economia muitas vezes não justifica os custos de manutenção dessas empresas, dessas estruturas. Mas a reforma começa em fase de testes ali em 2026, aumentando aos poucos a incidência desses novos impostos. Lá por 2030 teremos uma melhor noção de como ficarão essas estruturas, como serão afetadas de fato as holdings com a reforma tributária. Dá bastante tempo de se planejar, de fazer simulações, estruturar da melhor forma. Não precisa sair correndo atrás do seu advogado, do seu contador, desesperado, pois ainda tem muita coisa para fazer até lá e muita coisa pode mudar. E ver se vai mesmo valer a pena manter esse imóvel em uma holding, principalmente se for de uso próprio. Se você tem uma holding e colocou nela somente o seu imóvel de uso pessoal, não precisa se desesperar. Você ainda tem as outras vantagens, como a organização, proteção, uma sucessão mais estruturada. Mas talvez você precise ajustar esse seu imóvel, talvez com um contrato de comodato bem feito, ou de repente até mesmo um contrato de aluguel, de locação, para evitar esse risco de tributação. Eu recomendaria até o vídeo do professor Pablo Arruda, que fala isso de forma mais técnica e abrange possíveis soluções para esse tipo de caso. E caso você tenha essa estrutura mais básica de holding, eu recomendaria então discutir possivelmente com o seu advogado, um contador. Mas via de regra, para a maioria dos casos, eu manteria esses imóveis, principalmente para uso próprio, apenas na pessoa física mesmo. Mas a minha opinião não é uma recomendação. Em resumo, holding é uma estrutura eficiente,
é até que acessível, mas você precisa entender bem, fazer os cálculos para ver quando ela faz sentido e quando ela não faz. Se você tem um patrimônio maior, já tem de repente uma rede de aluguéis, aí sim pode fazer bastante sentido. Como eu falei, existem muitos cenários que você vai ter mais economia tributária mantendo na sua pessoa física. Se você tem só um imóvel de uso, possivelmente a holding não é a estrutura para você. Agora, se você está com um patrimônio crescendo, tem a intenção de investir mais no exterior, de repente, aí sim você começa a pensar em holding, em estruturar, de repente até internacionalizar seu patrimônio, para ter então otimização fiscal, um maior grau de proteção jurídica. E a holding, como eu falo, ela é apenas uma ferramenta, e uma ferramenta só vai fazer sentido se for utilizada da forma correta. E um adendo, acabei não falando dos preços, mas isso pode variar com base no seu estado, no seu contador e também na complexidade do patrimônio. Mas, no geral, costuma custar algo em torno entre 500 a 1.500 para casos de maior complexidade, então até acima de 5.000. Mas geralmente fica nessa faixa. Então a conta precisa fechar. Os benefícios reais precisam compensar esse custo, seja por proteção ou pela otimização fiscal que você vai ter. E eu costumo falar que com esse valor, com essa manutenção de $150 mensais, você já consegue ter estruturas internacionais, com uma offshore bem mais sofisticadas, tanto em questão de proteção jurídica, como de internacionalização de patrimônio, tendo otimização fiscal muito maior e muito mais vantagens do que uma holding. E é um fato que as holdings brasileiras estão na mira. E tem mais uma bucha. Hoje, você tem a isenção na distribuição de lucros no imposto de renda da pessoa física. Mas com a segunda fase da reforma, que ainda está em discussão no Congresso, teremos uma nova alíquota. Eles pretendem tributar os dividendos na pessoa física em 15%. Ou seja, na prática, hoje, mesmo que a holding pague algo em torno de 11,33% no lucro presumido, com os dividendos, caso esse sócio venha sacar os lucros, ele vai pagar mais 15%. Ou seja, na prática, temos uma alíquota efetiva próxima de 25%. Cada vez mais offshore é o caminho. E para as holdings ativas, aquelas de atividade imobiliária, com os impostos de IBS e CBS, teremos também uma alíquota ativa de 25%. Se o imóvel é de longo prazo, com o intuito de organização patrimonial ou sucessão, a holding ainda faz bastante sentido. Mas em questões de patrimônios maiores, está cada vez mais complicado e mais importante você internacionalizar esse patrimônio. Investir em estruturas que você pode investir em ativos estrangeiros, investir na maior economia do mundo, ter a sua reserva dolarizada, maior blindagem patrimonial, estar longe do risco Brasil, dessa instabilidade jurídica. E a lógica é simples, quanto mais disperso e fora do alcance do Estado, mais protegido e seguro e com mais liberdade você vai estar. E se quiser ajuda para entender o seu caso, deixe o seu comentário aqui no vídeo ou de repente me chama no direct do Insta, que eu vou deixar aqui na bio, e eu te ajudo a como estruturar com mais clareza, algo que faça sentido para você. E para os bons que me acompanharam até aqui, eu vou trazer um esboço mais claro, de forma generalizada, porque cada caso tem suas particularidades, mas cenários que eu, pensando principalmente na questão econômica tributária, que eu diria que faz sentido ou não ter uma holding. No caso dos aluguéis, eu imagino que aluguéis até 10 mil não compensem você ter uma holding. E acima de 10 mil, esses custos já, digamos que de manutenção, empatariam com o investimento que você tem para estruturar uma holding. E aluguéis acima de 15 mil hoje costumam compensar com uma grande margem de segurança. Então, imóveis acima de 15 mil, eu recomendaria, seria bom você escutar um profissional para ver se vai ser uma boa solução e de fato vai trazer vantagens. E para patrimônios entre 2, 3 e até 4 milhões ou uma renda acima de 30 mil, pode ser um bom indicativo de que a holding vai fazer sentido. Mas como eu falei, não dá para generalizar, visto que você pode ter um patrimônio com imóveis que tenham uma isenção fiscal ou de repente imóveis mais antigos que tenham a tabela regressiva, e aí na pessoa física pode ser até mais econômico. Ou, de repente, você é um empresário que está mais exposto a riscos do que um funcionário público ou um médico. E uma estrutura de proteção pode fazer sentido de forma mais antecipada do que para a grande maioria. A partir de um patrimônio de 5 milhões, ou uma renda acima de 70 mil. Ou então você trabalha com negócios digitais, de repente você é desenvolvedor e presta serviço para uma empresa internacional. Ou então você é dropshipper, tem um e-commerce, vende na Europa. Até mesmo OnlyFans, qualquer tipo de negócio digital, cripto, venda de NFTs, royalties, esse tipo de negócio acima de 6 mil dólares de renda, você já consegue ter uma economia tributária muito significativa e vale a pena ter uma offshore.
Mas isso será um tema para um vídeo futuro, onde traremos as principais e melhores jurisdições, como você pode abrir uma conta bancária e tudo relacionado ao offshore nesse canal. Esse vídeo não é uma recomendação, ele é mais um alerta para você entender um pouco sobre holding, se faz sentido ou não, e para você entender o que você está fazendo ou você pode fazer para ter algumas vantagens. E se você quiser ajuda para analisar o seu caso, deixe aqui o seu comentário no vídeo ou me chame no direct, que a gente converse e vê o que realmente faz sentido para você ou não. Um abraço e até o próximo vídeo.